Será que o ChatGPT vai quebrar a nossa economia? Dá uma olhada nesse gráfico, que loucura. A linha marrom escura é o S&P 500, que é a bolsa americana. E a linha mais clara são as vagas de trabalho nos Estados Unidos. E por décadas eles andaram praticamente lado a lado, tá vendo? Tá igualzinho aí, literalmente juntas. E se os Estados Unidos criavam mais vagas de emprego, a bolsa subia. Se menos empregados eram criados, menos empregos eram criados, a bolsa caía. Só que ali em 2022, uma coisa muito interessante aconteceu. O lançamento do ChatGPT para o mundo. E depois disso, pela primeira vez em décadas, a bolsa americana continuou subindo, mesmo com o número de empregados criados e de empregos criados diminuindo drasticamente. E olhando para esse gráfico, eu só consigo pensar em três possibilidades. Ou a IA, como o GPT, aumentou a produtividade das pessoas e agora a economia pode crescer sem de fato precisar de tantos empregos. Ou todo esse lance de IA está sobrevalorizado e a gente está vendo diante dos nossos olhos um problema, no mercado financeiro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e me diz, caraca, que dúvida, meu? Vou dar uma opinião agora que ninguém pediu e talvez até te ofenda, tá? Mas se você quer ser bem sucedido de alguma forma, uma das melhores coisas que você pode fazer é parar de ouvir a opinião de rebanho, de gado. Aquele senso comum da manada que só serve para acabar com a sua vida. Eu tava lembrando agora de uns anos atrás, quando eu comprei uma ação de uma empresa chamada JHSF. Eu paguei uns R$9 nela. Acontece que 2 meses depois entrou a pandemia. Aí o mercado desabou, esses R$9 vieram para 6. Estou falando de 33% de queda já. Aí depois para R$4, mais 50% de queda. E depois chegou a R$2. Cara, dá talvez uns 80% de queda. E adivinha só, eu virei meme no Brasil inteiro. Não sei se vocês lembram. Lembra o meme do caixão? Do negão do caixão? Aí e eu lá, me lascando. Só que enquanto todo mundo tava me detonando, dizendo que eu fiz cagada e tudo mais, eu peguei e olhei pro negócio e falei, tem valor aqui. Continuei comprando mesmo com o mercado caindo e com a maioria das pessoas se desfazendo das ações. Aí eu comprei a R$7, comprei a R$5 e comprei uma posição forte a R$2. E em menos de 4 meses depois, as ações subiram 500% e eu tive R$220 mil de lucro. Se eu tivesse escutado o que a maioria das pessoas me dizia na época, provavelmente eu teria vendido as minhas ações. E obviamente eu teria perdido toda essa alta. Enfim, contei essa história para lembrar vocês que mais importante do que ouvir críticas é saber para quem dá ouvidos e para quem dá as costas. A opinião de quem nunca construiu nada só vai te destruir. Não deixa essa galera entrar na sua mente. Não são eles que pagam suas contas, tá? Deixa nos comentários o pior conselho financeiro que você já recebeu. A NVIDIA acabou de se tornar a primeira empresa da história da humanidade a bater $5 trilhões em valor de mercado. Galera, $5 trilhões. Isso daqui é bizarro, tá? Só para vocês terem uma ideia da magnitude deste número, o valor de mercado da NVIDIA equivale a 23 McDonald's, 25 Disneys, 50 Nikes, 70 Petrobras e mais de 2 vezes o PIB do Brasil. E na realidade eu vi um dado mais cedo falando que o valor de mercado da NVIDIA é agora maior que o PIB de todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos e China. E eu sei que de certa forma é meio injusto comparar o valor de mercado de uma empresa com o PIB de um país, porque o PIB é o que se produz no ano, o valor de mercado, uma expectativa dos investidores em relação ao futuro da empresa. Mas, para efeito de comparação, se você somar o valor de mercado do Ibovespa inteiro, que é a nossa bolsa, todas as empresas da Bolsa do Brasil, a gente vai chegar a $800 bilhões. E isso equivale somente a 15% do que vale a NVIDIA hoje. Uma única empresa nos Estados Unidos é 6 vezes maior que todas as empresas do Brasil juntas. Tem muita gente falando que existe uma bolha no mercado americano, que essas empresas de IA estão chegando num patamar muito elevado de preço. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo completo sobre isso no meu canal. Mas o que eu ia dizer aqui é que agora, dia 19 de novembro, vai sair o resultado da NVIDIA. E se a NVIDIA e essas Big Techs não entregarem o resultado que os investidores estão esperando, pode ser que venha um belo de um estrago pela frente. Enfim, deixa aqui nos comentários se você tem ações de NVIDIA e o que você tem achado da Bolsa nos Estados Unidos. Será que é uma bolha ou não é? O Nubank acabou de superar a Petrobras e se tornou a empresa mais valiosa do Brasil. O Nubank chegou agora em $77,7 bilhões em valor de mercado, que é equivalente a R$415 bilhões.
Vocês têm noção disso? 415 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil hoje vale só 125, né? Só 125 bilhões de reais. Ou seja, o Nubank vale 3,3 vezes mais que o banco mais antigo do nosso país. E aliás, o Nubank não é só a maior empresa do Brasil, mas também se tornou a segunda maior empresa da América Latina. Então ele está atrás só do Mercado Livre. Né, que tem 115 bilhões de dólares de valor de mercado. E depois do Mercado Livre vem o Nubank, aí depois vem a Petrobras, o Itaú, algumas empresas do México, depois a Vale, o BTG e a Ambev. E obviamente todo o time do Nubank merece palmas, merece os parabéns, é um trabalho incrível que eles têm feito por lá, mas só uma reflexão que eu estava fazendo aqui. É meio estranho pensar que o Brasil, sendo um dos maiores países do mundo, quando a gente fala de extensão, ter uma cacetada de terras agrícolas, jazidas minerais, petrolíferas imensas, com o brasileiro sendo um povo extremamente criativo e as nossas maiores empresas do país são os bancos. Enfim, eu não estou criticando os bancos, obviamente, né? Na verdade, eu fico refletindo onde foi que o país errou, que as nossas outras áreas não conseguiram se desenvolver como deveriam. Aliás, deixa aqui nos comentários se vocês têm conta no Nubank. Quero saber quantos de vocês têm conta no Nubank e o que vocês acham do serviço, né, do banco. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. Impressionante a nossa capacidade de destruir tudo que a gente toca aqui no país, né? Até mesmo a previdência privada está sofrendo no país. Saiu no Valor Econômico que a previdência privada teve uma captação líquida de 32 bilhões de reais entre janeiro e setembro do ano passado. Só que nesse ano, durante o mesmo período, a previdência privada não teve uma captação e sim um saque de 31 bilhões de reais. Praticamente tudo que ela captou ano passado foi retirado nesse ano de 2025. E bom, se você acompanha o quadro, onde eu invisto uma pratinha toda semana lá no meu canal, você já sabe quem foi responsável por esse saque, né? Um dos últimos episódios que eu postei, que eu inclusive estava lá na Grécia, eu tentei colocar a minha pratinha semanal na previdência privada da Grão, que é a Arca. Eu acredito de verdade que a Previdência é um dos melhores instrumentos de investimentos que existe no Brasil. E até por isso eu criei a minha aqui no Grupo Primo. Mas, quando eu fui clicar no botão investir, eu me deparei com uma notícia na tela do aplicativo da Grão, dizendo que por conta de uma nova decisão do governo, se eu investisse 1 milhão, eu pagaria um imposto de 5% em cima do que excedesse 300 mil. Ou seja, eu pagaria 35 mil reais, mesmo depois de pagar uma cacetada de imposto, simplesmente por ter tomado a decisão de investir o meu dinheiro. E segundo a matéria do Valor Econômico, as previdências privadas começaram a perder dinheiro logo depois do decreto do governo, que passou a tributar com o IOF esses aportes na previdência privada. Então a ideia do governo era arrecadar, mas o efeito acabou sendo literalmente oposto. Muita gente começou a tirar dinheiro da previdência privada. E com essa nova onda de impostos, onde que você está guardando o dinheiro da sua aposentadoria? Deixa aqui nos comentários, porque está cada dia mais preocupante.